Neste vídeo, você aprenderá o que fazer com os relatórios dos pequenos grupos. Nós gostamos muito de falar sobre relatórios, e se você acompanha os nossos conteúdos, com certeza deve ter visto sobre eles. Os relatórios referentes aos pequenos grupos trazem uma perspectiva geral de como os grupos da sua igreja estão, mas eles também permitem conhecimento específico sobre cada grupo. Que relatórios são importantes é indiscutível, mas o que fazer com eles? Algumas igrejas criaram a cultura de organização por meio de relatórios. Mas é importante lembrar de que nada adianta a organização na recepção e preenchimento de relatórios se você não souber o que fazer com eles. Agindo assim, você corre o grande risco de acumular papéis ou até mesmo dados que não possuem valor algum. Com o passar do tempo, os líderes ficarão desmotivados a produzir e entregar relatórios e você em cobrá-los. Afinal, você não os tem utilizado para nada. Pensando nisso, nós preparamos esse vídeo onde te explicamos definitivamente o que fazer com os relatórios da igreja. Eu vou te contar um segredo. Guardá-los na gaveta ou em um sistema não é uma das opções. Como já vimos, os relatórios são importantes ferramentas para a organização, mas o que frequentemente nós esquecemos é que eles também são para a administração. Seus benefícios vão além do controle do crescimento dos grupos. Eles ajudam na tomada de decisões, colaboram para criar metas realizáveis e ainda orientam sobre a qualidade e aplicabilidade das estratégias traçadas. Em outras palavras, os relatórios são a base de um cuidado com as pessoas que fazem parte dos pequenos grupos. Nós precisamos constantemente nos lembrar que os relatórios que os grupos oferecem são documentos baseados em fatos que contêm informações relevantes para a tomada de decisões. Por isso, as principais atividades a serem feitas com os relatórios são acompanhá-los, analisá-los e otimizá-los, exatamente nessa ordem. Primeiro, você precisa acompanhar se os líderes de pequenos grupos têm preenchido e entregue os relatórios sobre suas reuniões. Esses relatórios devem conter um panorama de cada reunião. Com o aumento do número de grupos na igreja, fica praticamente impossível que os supervisores e pastores saibam o que tem acontecido nas reuniões de outra maneira. Por isso, os líderes precisam informar quem tem participado das reuniões, o tema que está sendo tratado nelas, quem tem ministrado a palavra, quantos líderes auxiliares há no grupo, quantos visitantes e até mesmo quantos dos participantes são membros da igreja. E com base nessas informações simples, você poderá analisar como estão os grupos da sua igreja. Um dos dados que você pode analisar é a quantidade de líderes auxiliares no grupo. É indispensável entender se os líderes dos grupos têm um apoio na organização das reuniões. Para isso, nós recomendamos que cada grupo tenha pelo menos um líder auxiliar. Você também pode analisar como está o número de visitantes nos grupos. É importante saber se o objetivo dos grupos sobre evangelismo está sendo atingido. Para essa verificação eficiente, nós indicamos que o número de visitantes componha no mínimo 20% das participações no mês. Outro dado importante a ser analisado é o número de pessoas que ainda não são membros da igreja. Isso faz com que você consiga perceber quais são essas pessoas e criar novas estratégias para consolidá-las, a fim de se tornarem membros da igreja e mais comprometidas com os projetos que ela possui. Existem outros dados a serem acompanhados, e o mais importante é que você identifique quais são os mais importantes para a realidade da sua igreja. Para uma análise ideal, converse com os líderes de pequenos grupos da sua igreja e decidam juntos as mudanças que precisam ser efetuadas, e também as que devem ser prioridade. Com base nisso, otimize os relatórios solicitando maiores informações aos líderes. Otimize também as estratégias que você tem usado durante as reuniões e a vida em pequenos grupos. E assim, o cuidado com os membros da sua igreja será cada dia mais eficiente. Lembrando-se do que a palavra de Deus diz lá em Romanos 12:10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. É importante que os relatórios sejam usados dessa maneira para que essa verdade seja cada dia vivida em nossas vidas e para que nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor, como diz lá em Romanos 12:11. Se você deseja receber mais materiais como esse, onde nós falamos sobre o cuidado da igreja, siga as redes sociais do Igreja Eficiente e ative as notificações.